Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como criar uma hierarquia organizacional da empresa utilizando o banco de dados SQL do Azure e assim consumir este resultado no Power BI utilizando visuais. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Vamos lá! Primeiramente, vamos conhecer os dados, utilizando a ferramenta Azure Data Studio com o motor de execução SQL e anexado à instância do servidor de banco de dados Azure SQL, ou também podemos utilizar o SQL Server. Iremos então, com o banco de dados disponibilizado gratuitamente pela Microsoft, manipular a tabela que armazena os registros dos funcionários desta empresa. Temos aqui a coluna de índice que armazena os valores únicos para cada entidade e a coluna também contendo a hierarquia em que a função deste funcionário está associada. Percebam que ela recebe o tipo de dado específico para este armazenamento e, portanto, além desta coluna, iremos utilizar a coluna do título da função para criarmos nosso relacionamento organizacional. Iremos executar uma consulta a esta tabela para identificar os valores existentes. Entre outras coisas, na coluna contendo o nó da organização, temos os valores que representam a posição deste registro na hierarquia. Lembrando que é de nossa responsabilidade gerar esta árvore de relacionamentos utilizando uma ferramenta de visualização como o Power BI. E identificamos que alguns registros contêm valores nulos, ou seja, não estão associados a nenhum registro anterior e podem ser considerados como a raiz de nossa hierarquia. Mas para considerar este fato, é importante conhecer a realidade organizacional da sua empresa. Na próxima etapa, vamos fazer uma consulta um pouco mais detalhada. Vamos selecionar a coluna de índice e definir um identificador temporário chamado ID. Também iremos identificar o índice e o nome da função do registro pai da hierarquia associado a cada linha. Iremos converter o tipo de dados nó da hierarquia para o tipo de dados textos. Apenas para exemplificar, iremos obter o nó da hierarquia pai associado com esta entidade. E para isto, com a tabela atual definida como a letra E, iremos fazer uma junção com a mesma tabela, alterando o seu apelido para a letra A, relacionando a coluna contendo o nó de hierarquia do registro pai, sendo igual ao nó de hierarquia da segunda tabela. Voltando assim para minhas colunas, agora podemos obter os valores do nó pai, tanto para o índice quanto do nome da função vinculada ao registro da entidade atual. Executando a consulta, temos uma simples hierarquia em que entre as funções existentes estão relacionadas. Lembrando que, em nosso caso, o chefe do executivo não tem nenhum índice pai e será considerada a raiz de toda a hierarquia. Iremos também vincular ao chefe de Estado as outras funções que contêm esta mesma característica, como, por exemplo, o vice-presidente de engenharia. E, por último, para os outros registros onde o índice hierárquico está preenchido, basta seguir conforme definido. Percebam que na coluna nível é apresentado o caminho que inicia pela raiz em formato de texto da árvore de hierarquia e a sequência em que o registro está
relacionado com o nível anterior. Portanto, com os valores do registro atual e do registro pai associado no mesmo item, nós iremos criar um diagrama organizacional no Power BI. Como este visual representado aqui, nós temos a raiz que contém o chefe do executivo com as outras áreas associadas a ele. Podemos também, com este diagrama, expandir ou reduzir os itens de visualização. E iremos também criar uma hierarquia mais complexa utilizando o Power BI e o visual de matriz. Contudo, iremos produzir o resultado das funções contidas no Power BI, que retorna o caminho e os níveis deste caminho diretamente em nosso banco de dados. E com ele, teremos a associação entre os registros e suas funções neste visual. Assim, utilizando a técnica de expressão de tabela comum, nós iremos copiar e colar a consulta que criamos na etapa anterior para obter os registros necessários. Como não precisamos de todas as colunas, iremos manter apenas as colunas de índice e função, contendo também o seu pai associado. Agora iremos criar nossa hierarquia, selecionando as colunas da tabela dados, adicionando uma nova coluna que irá armazenar o caminho de cada nível e filtrando com o where o índice de número 1. Obtemos assim o registro do chefe do executivo, que será, como falamos antes, a raiz dessa hierarquia. E sabendo disso, iremos definir o caminho raiz utilizando o próprio nome da sua função. No próximo passo, iremos unir os registros com os itens que estão relacionados diretamente com esta raiz. Mas antes disso, nós precisamos fazer uma pequena alteração no código anterior, pois os valores que estão relacionados aqui precisam estar no mesmo tipo de dados. Sendo assim, iremos convertê-los para um tipo de dados texto que recebe a quantidade máxima de caracteres, copiando e colando este código para ser a base do nosso próximo passo. Iremos alterar o filtro para obter os registros diferentes de 1 e que tem o valor nulo da coluna pai do nó organizacional. Precisamos também relacionar o item atual com o item anterior da hierarquia. Para isso, definimos uma junção da tabela dados com a tabela hierarquia, onde a coluna de índice será igual a 1, pois está vinculada diretamente com o registro da raiz. Agora, definindo um apelido para a tabela dados, nós iremos alterar os resultados das colunas existentes. A coluna ID tem a sua origem da tabela dados, como também a coluna da função do registro atual. A coluna do índice pai tem a origem da tabela hierarquia. E aproveitando o momento para remover os apelidos destas colunas, pois aqui eles não são necessários, visto que recebe o nome que já está definido na primeira consulta da união. Continuando, alteramos a coluna da função do registro pai, conforme a mesma lógica da coluna anterior. E a coluna caminho receberá a combinação do caminho do item anterior, mais o nome da função do item atual, separados pela barra vertical. Existindo então um loop entre os itens que irá gerar uma combinação do nível atual até o último nível existente. Lembrando que iremos concatenar esses valores de texto conforme esta lógica. Iremos aproveitar este código e colar na próxima união dos registros, que irá relacionar os itens filhos que contêm valores definidos na coluna de hierarquia.
mas é importante não esquecer de definir a referência correta das tabelas. Corrigido, agora iremos alterar a junção para que o índice da tabela de hierarquia seja igual ao índice pai da tabela de dados e alterar o filtro para obter os registros filhos onde o índice pai não estão nulos. Ao executar esta consulta ainda não finalizada, nós iremos obter uma hierarquia simples, contendo o relacionamento entre as funções de cada funcionário e o caminho que relaciona os níveis de hierarquia para cada entidade. Essas duas colunas, por exemplo, já são suficientes para gerarmos o diagrama organizacional que vimos anteriormente. E agora iremos criar os níveis que serão utilizados no visual matriz. E tirando o comentário da próxima tabela CTE, vamos separar em colunas diferentes o valor da coluna caminho. Estou utilizando a técnica que vimos em outro vídeo do nosso canal, que deixarei o link na descrição. Mas a lógica é a seguinte: substituir a barra vertical para uma estrutura de formato XML, adicionando na consulta do resultado final as colunas de níveis. N1, por exemplo, irá extrair dessa estrutura o valor do primeiro nível. E assim por diante, alteramos o número para cada nível existente. Lembrando que é preciso saber a quantidade total desses níveis, pois este processo tem suas colunas pré-definidas. Executando assim a consulta SQL novamente, só que agora temos o nosso resultado como esperado. E para facilitar no consumo desses registros no Power BI, iremos criar uma nova exibição em nosso banco de dados. Utilizando o nome da tabela original, iremos remover o nome do banco de dados dessa estrutura de nome, pois precisamos defini-lo logo acima. Iremos copiar e colar o código SQL que acabamos de criar logo abaixo. Basta agora executar esta célula para disponibilizar o novo objeto. Vamos agora para o Power BI Desktop, onde iremos obter os dados do banco de dados SQL Server. Lembrando que este tipo de conexão também funciona para o nosso servidor banco de dados Azure SQL. Definimos assim o caminho do servidor e, neste caso, o modo de conectividade para a Direct Query, clicando no botão OK para confirmar. E na próxima janela, iremos selecionar do nosso banco de dados a exibição que criamos e clicamos no botão Carregar. Para visualizar o diagrama organizacional, iremos obter um novo visual, clicando nos 3 pontinhos após os visuais existentes. Iremos pesquisar pelo nome do visual e selecioná-lo na lista de resultado. Percebam que este visual é certificado pela Microsoft e, para confirmar a adição, iremos clicar no botão Adicionar. Nós iremos inseri-lo no nosso relatório e arrastar a coluna de ID da nossa tabela para a propriedade ID do visual, como também a coluna ID Pai e nome da função para a propriedade correspondente. Temos aqui o nosso diagrama e podemos reduzir alguns níveis para visualizar melhor os seus itens. Agora, iremos utilizar as colunas de níveis para criar uma hierarquia de colunas. Clicamos no botão Opções da coluna N1 e selecionamos Criar hierarquia. Precisamos adicionar os outros níveis, como a coluna N2, clicando no mesmo botão Opções
E agora selecionando adicionar para a hierarquia. E para não confundir os outros usuários que irão consumir esse relatório, iremos esconder as colunas originais. E com o visual matriz adicionado ao nosso relatório, iremos arrastar para sua propriedade linhas a coluna de hierarquia que criamos. E apenas para exemplificar, iremos criar uma medida simples que contabiliza a quantidade de itens desta tabela, definindo-a na propriedade valores deste visual. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. É importante também tirar suas dúvidas utilizando os comentários. Até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.